Oi, gente, eu sou a Thay. No vídeo de hoje eu vou construir uma casa, vou fazer Hilt Sim, que é uma casa de Vancouver. Se vocês já viram aqueles programas de Ame ou Deixa Vancouver, que é no Discovery Home Health, tem várias decorações de casa canadense. Eu sempre achei muito bonita. Já se inscreva no canal, curta, compartilhe se você gosta desse tipo de construção. Principalmente curta para eu entender que você gosta desse tipo de construção, para eu continuar produzindo. Gente, essa casa de Vancouver eu peguei no Pinterest. Vocês já viram a foto na thumb, né? E aí, essa casa vai ter alguns pacotes que eu vou botar na descrição. Um dos pacotes da estação não vai ter muito pacote. Eu acho que pacote só estações, só que vai ter kit e escapada gourmet. Vai ter os kits também, tipo do deserto, que estava gratuito até pouco tempo atrás, e o kit da decoração botânica, né? Mas eu vou botar todos esses detalhes na descrição. Aí eu tô fazendo telhado. As casas canadenses tem muito esses telhados assim grandes, e as casas são muito focadas nesse estilo de casa. Parece um pouco casa americana, né? Mas é um pouco diferente. Uma coisa que tem em muitas casas canadenses que eu vi nesse programa é deck. Essa parte aí que eu tô construindo agora. Sempre tem um deckzinho na casa. É quase sempre. E outra coisa é que as casas canadenses também normalmente têm quintal para as crianças brincarem. As pessoas até gostam de casa com quintal. Não sei se a família canadense costuma ser grande, né? Mas eu sempre vejo, quando eu vejo esses programas, sempre eles têm filho ou eles querem ter filhos. Então deve ser meio estilo família estadunidense que tem bastante filho, né? Então deve ter imitado essa cultura. Aí eu tô construindo, né? Eu vou fazer uma gambiarra nessa parte aí da varandinha, porque tem um murinho e tem uma cerquinha em cima. Aí eu começo a usar a escapada gourmet, que tem a cerquinha que fica em cima do murinho. Eu tô botando aí, não é idêntica a cerquinha do que tá na thumb, né? Mas é a que tinha no jogo e é a que eu tinha de acordo com as expansões também, né? Então, as casas canadenses são muito bonitas. Eu gosto muito da vegetação, é mais escura assim, né? Lá é bem frio. Aí você vê um clima meio frio lá. E essa casa vai ter... Deixa eu falar da casa. Essa casa vai ter 4 quartos, né? O que eu percebo das casas canadenses também, que são grandes, né? 4 quartos lá, se bobear, é normal, né? 3 quartos. Porque as casas, a maioria é grande, né? Foi construída no lote 30 por 20. Eu construí no lote 30 por 20 de Newcrest. Então, aí tô botando os detalhes dos ornamentos, vários detalhezinhos em branco, né? Na casa também, isso faz muita diferença. Na casa também eu percebi que tem esses detalhes, a garagem aí, né? Depois, mais pra frente, pra enfeitar, eu boto um carro aí nessa garagem, que eu achei que ficou mais bonito. Aí tô fazendo os desenhos, né, do terreno, igual tem na thumbnail, né, também. Vou botar as plantinhas, a maioria é do jogo base. Das plantinhas que eu usei, né? Quem não tem expansão, acho que a maioria tem estações, né? Então já dá pra baixar, mas os kits também, também eu utilizo alguns kits, né? Decoração botânica é o que eu mais uso. O do deserto eu usei bem pouco, eu só usei, acho que só atrás, a lareira, pouca coisa. Também usei as cortinas do deserto, que eu tomei desse kit do deserto, de Oasis, Paraíso Desértico, eu usei as cortinas e as cortinas são muito bonitas. É melhor do que as do jogo base. Não sei se vocês já viram essas cortinas, vocês vão ver nos quartos, quando eu estiver construindo os quartos. Ela é meio transparentezinha. Aí eu tô botando a parte de trás, né? Aí eu boto
um portãozinho, né, mudando a cor do telhado agora, mudando os detalhes do telhado, agora botando janela, que eu só botei as janelas da frente, né, que inicialmente você só vê na casa, não tem a planta da casa, né, mas tem as janelas da frente. Aí eu botei toda a decoração que eu já vi nesse programa Ame ou Deixa Vancouver. E eu amo a decoração canadense, eu acho muito chique. Parece uma casa tradicional, mas a decoração fica bem bonita. Eu tô botando o carro, né, como eu já tinha falado que eu ia botar. Essa aí é a parte da garagem, né? Eu botei, tipo, uma parte pra malhar. Uma coisa das casas canadenses também, que eu vi, que muitas têm porão, mas nessa eu não botei porão, não. Até porque a casa já estava bem grande, né? Eu não costumo construir uma casa muito grande, assim, de quartos, enfim. E eu botei essa parte para a pessoa malhar, para a pessoa desenvolver habilidade mecânica. Aí botei a plantinha, né? Aí a entrada das casas canadenses também, depois eu vou desenhar a entrada, né? O hall. Eu já vi que muitas casas têm um armário, porque lá é muito frio e as pessoas guardam o armário, sapatos, tudo na frente, sabe? Porque às vezes a casa tem aquecedor e a pessoa chega cheia de casaco, cheio de bota e fica entulhando muita coisa na entrada se a pessoa não bota um armário, né? Ou pelo menos um espaço grande para guardar. Então depois eu vou botar tipo aquele armário assim da parte de cima da cozinha, vou improvisar um armário ali na entrada também para as pessoas guardarem as coisas, os itens que eles chegarem, os casacos enormes, enfim. E aí eu vou botar isso, né, para ficar mais realista, né? E também vou botar aquecedor nessa casa dos estações. Vou botar lareira em 2 locais. Aí eu tô botando essa parte aí, vai ser a sala de jantar. Eu fechei a cozinha, né, que é essa parte aí, mas depois eu vou abrir, porque eu já vi nesse programa que muitas casas é conceito aberto, e quando não é conceito aberto, eles querem conceito aberto. Então, vou desenhar uma cozinha conceito aberto. Aí é a cozinha, né? E aí vai ter um banheiro que vai ser. A entrada do banheiro vai ser pro corredor. Que tem que ter um banheiro embaixo, né? Eu botei um dos quartos aí embaixo, né? Mas eu já vi nos programas que muita gente não quer que tem filho pequeno, não quer dormir em quarto pequeno, em quarto embaixo por causa das crianças, ficar subindo e descendo. Mas aí vocês veem, né? Se vocês vão ficar jogando, vocês podem botar até alguma pessoa doméstica pra morar, ou também adolescente pra dormir embaixo, né? Porque aí não vai fazer muita diferença, né? O adulto pode dormir em cima. Enfim, em cima eu botei um quarto com uma suíte. E aí pode ficar perto do quarto das crianças. Eu desenhei um quarto de bebê, que é esse aí. Um banheiro muito fofo de criança, outro banheiro que é suíte, né? E o quarto de casal. Com uma varandinha, uma sacadinha, né? Porque varanda não chega a ser uma varanda. É bem pequeno. Mas já dá para ficar olhando o ambiente, né? Aí eu tô mudando. Aí já abri a cozinha, né? Como eu já tinha falado que ia abrir. Aí eu faço a lareira. Porque muitas casas do Canadá têm lareira, até pela questão do frio, né? Como eu já tinha falado. Aí eu tô fazendo. Isso aí, no desenho inicial, a lareira não tá aí. Mas eu vou botar aí porque eu achei que ficou mais legal. Aí eu vou botar a lareira agora, né? Acho que eu botei do jogo base. É, foi do jogo base sim. Aí eu vou botar TV. A sala é bem pequenininha, tá, gente? Porque aí coube mais espaço. Vou mudar essa entrada aí pra botar um sofá maior. Aí eu vou botar um sofá maior, né? Uma das coisas que a casa canadense tem também é sala grande. Só que aí fica minúsculo, né? Minúsculo não, né? Não chega a ser uma tiny sala, mas é uma sala pequena. Mas aí é aquela questão de você desenhar
uma casa num lote maior, igual eu sempre falo sobre isso. Mas se eu fosse desenhar num 40 por 30, eu teria que desenhar essa casa muito maior, com mais quartos, e para ficar proporcional ao terreno, né? Porque fica muito esquisito, né? Uma casa jogada num terreno, né? Então eu teria que desenhar mais quartos, ia ser uma mansão, não ia ser só uma casa. E essa aí, a decoração, eu misturei decorações, né, gente? Vocês veem que esse sofá mais puxado pro estilo, pode ser um pouco estilo moderno, não chega a ser clássico, é uma mistura de clássico com moderno. Mas eu queria desenhar essa casa mais moderna, né? Aí eu tô botando essa bancada, só que tá ocupando o espaço todo. Aí eu vou ter que botar pro cantinho. E eu vou mudar a cor depois pra cinza, que cinza você normalmente usa em casas modernas. E aí branco com cinza. Botar geladeira. O fogão vai ficar do outro lado, no espaço separado. Aí eu boto pia, mas depois, gente, vocês vão ver que eu mudo pra uma lavadora de louças. Porque economiza espaço, aí eu pude botar o micro-ondas mais pra aí. Que inicialmente eu vou botar o micro-ondas na bancada. Só que aí depois eu vou puxar ele pra aí, porque aí fica mais bonito, né? Ó. A parede tá normal dessa casa. Não tá a parede alta. Aí eu tô botando o micro-ondas, só que depois eu vou mudar o micro-ondas de lugar, tá, gente? Eu vou botar onde que tá a pia, que eu vou botar a lavadora de louças, porque lá também usa muito. Eu vi que é normal usar. Até essa pintura de parede, eu já vi em muita casa canadense. Tipo, com esse destaque assim em branco. Já vi em muita casa moderna lá. É bem comum. Aí embaixo, o certo seria eu desenhar um lavabo, mas como tem um quarto embaixo, eu desenhei um banheiro com chuveiro já. Mas o mais chique seria um lavabo. Só que aí pro Sim não ficar subindo e descendo para tomar banho, achei mais prático assim, né? Porque também no The Sims a gente tem que pensar em praticidade, porque o Sim demora uma eternidade para subir e descer a escada. Demora mais do que a gente na vida real, talvez. Ou não, eu não reparo isso. Aí eu tô botando os detalhezinhos do banheiro, um quadro, chuveiro. E agora vamos para a sala de jantar. Botei uma janela enorme, porque eu queria que a pessoa tivesse uma visão muito boa do quintal. Eles também têm muito esse negócio de ter uma visão do quintal, porque as crianças ficam brincando no quintal. Então, gosta de ver, os pais gostam de ver o que as crianças estão fazendo. Então, eles gostam muito dessas janelas, portas para o quintal. Às vezes eles botam cozinha direto para o quintal para ter mais acesso enquanto a mãe está fazendo comida, ou pai, enfim, ter acesso já para ver o que as crianças estão fazendo. Que eu já vi casais desse Amo e Odeia Vancouver falando sobre isso. E agora, eu botei essa planta aí, que é da expansão do... Não, expansão não, do kit, né? De Oasis. Só que depois eu vou tirar, pra ficar menos kits, né? Não ficar muitos kits. Mas claro que ela fica muito chique. Gente, eu amo essa luminária. Ela é bem chique. Do Estações, essa luminária. E tem muito a ver com essas casas de lá. Gente, a construção está mais ou menos na metade. Eu vou botar todos os detalhes. Uma coisa que eu amei o banheiro lá de cima, que é o banheiro de criança. Eu botei vários detalhes que ficou bem fofinho. Aí eu tô desenhando a lavanderia, né, que é quase um desenho, porque normalmente eu desenho em casa com jogo base. E muita gente não tem o kit de lavar as roupas, mas eu acho uma funcionalidade muito, muito realista. Porque a gente tem que lavar roupa. E uma coisa que é bom é um buffzinho que vem, que eles ficam felizes quando a roupa tá limpa.
Assim como também eles ficam infelizes quando a roupa tá suja. Então, mas eu acho uma coisa muito assim realista, até porque quando você tá com uma casa grande, tem que lavar roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é legal assim deixar pouca coisa pra fazer. É bom ter bastante coisa pra fazer, igual na vida que a gente corre pra lá, corre pra cá, pra tentar fazer tudo e às vezes não dá tempo. Assim tem que ser no The Sims também, né? Mas também tem aquelas partes do cheat, né, que você joga sem essas dificuldades. Mas eu acho que quando você joga sem essas dificuldades, perde a graça o jogo. Quando você tem dinheiro infinito, quando você pode fazer tudo o que você quiser sem limitação, perde a graça, porque o The Sims é meio que para imitar a vida real. E se você não tem dificuldade nenhuma, não tem graça a vida. A gente entra numa monotonia e assim também no The Sims, aí depois a gente quer até parar de jogar, né? E perde a graça total. Aí tô fazendo a entrada, igual eu tinha falado pra vocês. Uma parte pra sentar, pra tirar o sapato. E aí eu vou botar o armário pra eles guardarem as coisas. Às vezes tem um armário até maior, né? Na entrada, o pessoal guarda sapato, casaco, enfim. E quando não tem nas casas canadenses, às vezes eles têm espaço para jogar tudo e fica muito bagunçado. Eu já vi casa que a pessoa queria se mudar, porque antes de a pessoa comprar uma casa canadense, ela, nesse programa, ela tenta ou mudar a casa dela, ou ela comprar outra. Aí depois, no final, ela decide se ela vai querer a casa dela reformada ou a casa nova. Aí mostra a bagunça toda da casa inicialmente, né? Esse detalhe aí da piscina, eu já mostrei num vídeo. Depois, se vocês quiserem, eu explico direitinho como é que faz. E aí mostra, voltando ao assunto, aí mostra a bagunça que fica muitas vezes por falta de espaço, principalmente na entrada, porque a pessoa bota muita baguncinha e e a entrada fica muito bagunçada. Enfim, porque é muito casaco, muito sapato, muito isso. Agora eu tô desenhando o quintal, tá, gente? O quintal dessas casas canadenses, 40% talvez fosse ótimo, né? Você ia deixar um quintal muito grande nessas casas canadenses. Eles amam quintal para as crianças ficarem brincando. Eles focam muito nas crianças, na, na felicidade das crianças, né? De se divertirem por aí. Eles se preocupam muito com isso, de ter quarto perto da criança e de todos esses detalhes, né? Talvez eu pudesse botar até uma cerquinha nessa piscina para a criança não se acidentar, né? Pensando na criança também. Mas no jogo não acontece isso, graças a Deus, né? Então a criança não tem essas situações do jogo. Aí eu tô botando a tintura de terreno. E agora eu tô botando mais a lixeirinha, que às vezes eu esqueço, eu botei agora. Aí eu tô fazendo o banheiro da suíte. Não. Aí eu vou fazer o banheiro da suíte. Tô botando tipo um mármore. Banheira, né? Muito elegante. Vou botar uma cortina pra dar privacidade. O banheiro das crianças já é o que eu gosto mais, tá? Vocês vão ver agora. Eu acho mais fofo. Aí não tem nada demais, é só um banheiro normal, tá, gente? É só um banheiro de adulto mesmo. Ah, agora eu tô desenhando o quarto de casal. Eu vou fazer uma pegada mais puxada pra uma parede roxa.
Depois eu vou mudar a cor dessas luminárias todas. Aí tô fazendo uma cabeceira. Aí agora eu já tô mudando a cor. E eu vou pegar os quadros pra botar em cima. Eu ia botar uma cortina, mas com os quadros a cortina ia ficar em cima dos quadros, não gostei não. E aí eu vou tirar. Ah, se vocês se incomodarem com isso, tiverem sim os famosos e se incomodarem com isso, depois vocês botam. Essa é a cortina do deserto, que é meio transparente, que eu amo. Aí também nesse quarto eu vou botar uma lareira, porque aí é muito frio, né? Deveria ter botado até um aquecedor aí no segundo andar também. Mas eu não sei se quando você liga, aquece a casa toda. Eu acho que sim. Não precisa botar em 2 lugares. Aí tô botando só uns detalhezinhos. E um local para sentar assim na varanda. E agora eu vou para o banheiro. O banheiro que eu gostei mais, né? Que eu vou mudar de cor, vou mudar de... Inicialmente eu vou botar essa cor aí. Essa banheira eu vou mudar de lugar porque fica muito grande. Sei lá, poderia deixar, poderia, mas não gostei. Tirou a visão, assim, do banheiro. E aí pra, assim, pequenininho, usar o vaso, né? Porque muitas vezes a gente joga esse vaso em qualquer lugar, porque a gente constrói banheiro pequenininho e aí depois não tem espaço pra botar no banheiro. Aí eu já tô botando os detalhes que eu gosto. Se eu construísse um banheiro maior, daria pra botar até tipo uma parte de chuveiro aí. Aí tô botando os patinhos pra ele brincar com os patinhos dentro da banheira. Uma plantinha do kit botânica. E agora também é um roupão, né? Eu vou botar um espelho desse lado. Gente, o vídeo já tá quase acabando. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e acompanhe as fotos finais, que ao final vai ter fotos e as fotos ficaram muito bonitas, então acompanhe as fotos finais e até mais.